Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês do Professor Leandro e hoje, gente, com um tema aí maravilhoso que é a questão do encontro vocálico e encontro consonantal, que muita gente tem dúvida, né? Se eu estou falando de encontro, eu estou falando de união. Então vamos entender a diferença e que desse assunto geram outros vídeos e que vamos aqui fazer várias gravações para vocês poderem entender, né? Quando eu falo de encontro vocálico, pessoal, eu estou falando de encontro de vogais, né? Quando eu falo de encontro consonantal, eu estou falando de encontro de consoantes. Só que nós temos que entender o que é vogal e o que é consoante. As vogais nós sabemos que tem 5 ali vogais no alfabeto, o A, o E, o I, o A, o E, o I, o O e o U. E nós também temos ali várias consoantes, né? E temos que saber aí a diferença dos dois, né? Lembrando também algumas consoantes como o K, o W e o Y podem assumir o K, no caso o K e o W, podem assumir aí sons vocálicos dependendo do contexto, né? O Y puxa mais para o som vocálico. Mas esse assunto nós já sabemos o que é consoante e o que é vogal, né? Só que como é que isso aí vai funcionar na questão do português? O encontro vocálico é quando eu tiver duas vogais numa mesma sílaba, né? Sílaba é a união de uma consoante com um vogal ou com uma vogal sem vogal. Ou também a sílaba pode ter só vogal, tá bom? Porque a sílaba, ela nunca pode ficar sem vogal. Existe sílaba sem consoante, porém nunca existirá sílaba sem vogal. Então, a sílaba será aquela divisão da palavra, né? Muito bem conhecida. Picolé, 3 sílabas, né? Bala, 2 sílabas. Deus, monossílabo, né? Então, essa é a questão de sílaba, também que podemos ver aí em outro vídeo. Então, eu tenho aqui a palavra pai, ó. Pai, pai, né? É um monossílabo, pai, né? Que eu falo pai, pai. Então, aqui nessa palavra, eu tenho aí, nesse monossílabo, duas vogais juntas. Então, aí será um encontro vocálico, que eu estou encontrando em união com vogais, né? Na palavra pão, eu falo pão, ó, pão. Então, pão aqui é o quê? Um monossílabo tônico também. E será um encontro vocálico. Na palavra boi, da mesma forma, não falo boi, eu falo boi. Então, o boi, ele é um encontro vocálico, porque eu tenho na mesma sílaba, né? E é só a questão... Só a questão do monossílabo? Não, gente, eu posso colocar aqui, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a palavra... Vamos lá. Botar a palavra cascão, né? Ó, cascão. De sílabo, né? Cascão. Esse A e esse O ficarão juntos, né? E a palavra aí tem 2 sílabas. Aqui foi por acaso que eu fiz só com monossílabo. Então, independente da palavra ter várias sílabas, se tiver 2 vogais na mesma sílaba, será um encontro vocálico. Porém, se não for encontro vocálico, será um encontro consonantal. Preste atenção. Eu tenho a palavra crato, crato. Eu tenho a palavra bloco, bloco. Eu tenho a palavra psicologia, psicologia. E aqui é a palavra casca. Preste atenção. Na palavra crata acontecerá uma coisinha diferente, que é o quê? O som do C e do R. Cra. Na palavra bloco, eu teria o B e o L. Bloco. Aí aqui eu quero abrir um parêntese. Quando o R ou L estiver em segunda posição, numa mesma sílaba, eu chamarei de encontro consonantal perfeito. E quando não for os dois juntos, tiverem sílabas diferentes, nós chamaremos de encontro consonantal imperfeito. Entendeu? Então, o R ou L, quando estiver em segunda posição na mesma sílaba, nunca poderá separar. Ó. Crato. Então, eu falo crato. Então, esse C e esse R ficarão juntos, porque o R e o L em segunda posição é encontro consonantal perfeito. Bloco. Bloco. Ficará junto porque é um encontro consonantal perfeito. Então, R e L em segunda posição é encontro consonantal perfeito. Em outro vídeo, podemos falar aí melhor sobre a separação silábica. Tá bom? Enquanto esse vídeo não chega, vamos aprender aqui por partes. Porém, essa questão, vou apagar aqui essa palavra, porque essa aqui não vai entrar no nosso contexto hoje, tá bom? Eu coloquei aqui, mas só no contexto de explicação. Tá bom? Essa questão desse P e desse S eu vou deixar para explicar em outro momento, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, preste atenção. A palavra psicologia em outro vídeo eu explico melhor. Eu tenho a palavra casca. Agora aqui nós vamos ter um problema. Eu não tenho vogais juntas na mesma sílaba. Tenho sílabas diferentes. Eu também não tenho consoantes juntas. Eu tenho em sílabas diferentes. Então isso nós chamaremos de encontro consonantal imperfeito. Porque o S fica em uma sílaba, o C fica em outra sílaba. Entendeu? Então encontro vocálico é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Encontro consonantal é o encontro de 2 consoantes na mesma sílaba, que pode ser perfeito quando é na mesma sílaba, quando o R ou L estiver em segunda posição, ou em sílabas diferentes, como na palavra casca. Porém, eu tenho que entender que isso puxa para um outro assunto. Por exemplo,
Se eu estou falando de encontro vocálico, eu tenho que entender que existe também o hiato. Porque se o encontro vocálico, que é o encontro de duas vogais, que vai gerar um ditongo, separadas, vai virar um hiato. E quando for 3, aí vira um tritongo. Eu lhe aconselho a você assistir a aula de vogal e semivogal, que eu explico isso aí melhor, tá bom? O hiato é uma junção de uma vogal mais vogal, né? Em sílabas diferentes. O ditongo é uma junção de vogal semivogal ou semivogal mais vogal. E o tritongo é a junção de uma semivogal, vogal e semivogal. Exemplo de hiato, sa, u, de, sons separados. Exemplo de ditongo, Deus, né? Monossílabo tônico. E tritongo, Paraguai. Em outros vídeos falarei melhor de forma específica sobre cada um desses temas aqui. E aí, gostou da aula? Compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, gente. Estamos chegando a 2.000 inscritos, tá bom? Também estou no Instagram e no TikTok. Até a próxima. Valeu!